Olá, graça e paz, que bom ter a sua companhia aqui no nosso Quinta Feliz. E neste novo episódio, nós estamos contando sobre histórias da vida. Histórias de pessoas comuns, como eu e você, que escreveram seus capítulos dentro de dias difíceis, dias tristes, momentos alegres, momentos felizes, momentos fáceis, mas também momentos difíceis. E eu gostaria, é o nosso desejo, que, contando essas histórias da vida, você possa encontrar a sua história dentro de uma delas. E que, se percebendo dentro de uma dessas histórias, você possa concluir qual é a área, qual é o momento, qual é o capítulo da sua vida que você venceu e qual é aquele que você pode caprichar para que ele fique melhor. No Histórias da Vida, que vou contar hoje, é sobre a vida de um jovem que está aqui no livro de Juízes, no capítulo 6, versículo 11. Está escrito assim: o anjo do Senhor veio e assentou-se sobre o grande carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, filho de Abiezer. E aconteceu que Gideão, filho de Jeoás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, a fim de ocultá-lo dos midianitas. Então, o anjo do Eterno apareceu a Gideão e lhe saudou: o Senhor é contigo, valente guerreiro. Ao que Gideão declarou: ai, Senhor meu, se o Senhor está conosco, por que nos sobrevém toda esta calamidade? Onde estão todas as maravilhas que os nossos pais nos contam quando afirmam: não nos fez o Senhor subir do Egito? Entretanto, agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Então, o Senhor olhou para Gideão e lhe ordenou: vai com a tua força que tu tens. Vai e liberta o povo de Israel das mãos de Midian. Ora, não sou eu quem te envia? Ai de mim, meu Senhor, contestou-lhe Gideão, como posso salvar Israel? O meu clã é o mais pobre da tribo de Manassés, e eu sou a pessoa menos importante da minha família. A lição de hoje é que, além de alcançar o resultado desejado, você precisa chegar no destino certo. Quando lemos aqui esse texto falando da vida deste jovem, falando da vida de Gideão, nós entendemos que viver é um espetáculo único e que não deve ser engavetado, mas visto pela ótica correta, para que nenhuma frustração, nenhuma ilusão, nenhum momento de dificuldade ou que alguma coisa venha nos desviar da verdadeira história que Deus escreveu para nós. Nós podemos crescer com aquilo que não deu certo. Nós podemos crescer no ambiente das dificuldades. E me encanta ver a forma como certas pessoas construíram a sua história. Como é edificante ver que certas pessoas, mesmo sem ter tido controle sobre todas as situações da sua vida, conseguiram lidar com elas, lidar com as frustrações, lidar com as decepções e dar aquela volta que muitas vezes nós chamamos de volta por cima. E eu entendo que você só consegue ser curado quando você consegue abandonar aquilo que te deixou doente. Nós só conseguimos nos curar quando nós nos levantamos, quando nós saímos do ambiente, do lugar ou da situação que nos adoeceu. Quantas pessoas tiveram tudo para desistir da vida? E quando olhamos para suas histórias, elas superaram os obstáculos e ainda escreveram uma bonita história, uma história relevante. Quando nos vemos curados por todos os lados da nossa vida, nós também precisamos entender que aquilo que nos aprisionou do lado de dentro, nós também precisamos que quebre tudo aquilo que nos deixa cativeiro do lado de fora. Muitas vezes nós nos vemos cercados. Quantas vezes você já se viu cercado por todos os lados? Quantas vezes a vida
já deixou capítulos para que você construa dentro de ambientes onde do lado de fora você se encontra completamente cercado. E eu gostaria de te dizer que quando você está cercado por todos os lados, você está precisando se libertar de tudo aquilo que, quem sabe, te deixou prisioneiro do lado de dentro. Os apertos do lado de fora, eles precisam nos levar para algum lugar. E muitas vezes os apertos do lado de fora estão nos levando para um lugar de desistência. Mas nós precisamos entender que quando nós desistimos de enfrentar aquilo que está dentro de nós, em algum momento da nossa vida, nós vamos cruzar com aquela situação e teremos que enfrentar essa situação dentro de nós mesmos. Nós sempre vamos escolher o caminho que dói menos. Quando olhamos para os capítulos da nossa vida, enxergamos que, em vários momentos, nós decidimos e escolhemos por aqueles caminhos que doía menos. Mas Deus, Ele vai nos passar ou Ele vai nos levar pelo caminho que nos transforma. Ainda que esse caminho seja o caminho mais longo, ainda que esse caminho seja o caminho mais doloroso, o que Deus quer, através da nossa caminhada, é proporcionar cura e transformação nas nossas vidas. Então, Deus, Ele nos prepara através de experiências. E, na maioria das vezes, serão experiências traumáticas, serão experiências frustrantes. Nós não podemos deixar sem respostas o que está acontecendo na nossa vida. Se paramos hoje e deparamos diante de situações difíceis, traumáticas, frustrantes, nós precisamos dar uma resposta para estas situações na nossa vida. Por isso eu digo que é encorajador nós vermos seres humanos de diversos lugares, com diversas situações difíceis, com diversos problemas, que conseguiram, diante das suas limitações, fazerem as suas histórias virarem até mesmo livros. Quantas pessoas, assim como Gideão, têm a sua história já impressa, têm a sua história já publicada num livro. Elas, quem sabe, já até morreram, mas as suas histórias ficaram impressas em páginas, atravessando a sua própria existência. Da mesma maneira, mesmo que nós não venhamos escrever, imprimir e publicar um livro sobre nós, nós estamos escrevendo este livro. Nós estamos escrevendo um livro que, mesmo que não venha a ser publicado, ele será lido pelas pessoas que estão à nossa volta. Tudo que você faz agora, tudo que você decide, tudo que você constrói, são capítulos de um grande livro que está sendo escrito. São capítulos de um grande livro que você está escrevendo e que, pelo menos, a sua família, os seus amigos e aqueles que estão à sua volta estão lendo. Então, com isto, nós precisamos avaliar em que mundo nós estamos vivendo. Qual é o seu poder de influência no mundo que você está vivendo? O que a sua vida significa na vida de outras pessoas? O que você passa para os seus filhos, para os seus pais, para os seus amigos, para o seu chefe? O que você passa para os seus vizinhos? Qual é a sua essência? O que você está exalando? Qual é a sua biografia? Porque uma coisa eu te digo, tudo aquilo que nós estamos escrevendo, tudo aquilo que está sendo escrito no livro da nossa vida está ficando para que a próxima geração esteja lendo. E nós temos que tomar muito cuidado, porque nós estamos falando com a nossa própria vida. Por mais que não saibamos disso, cada capítulo que a gente escreve da vida tem alguém lendo. Cada capítulo que nós escrevemos sobre a nossa própria existência, há pessoas que dentro da nossa casa, há pessoas que estão ao redor de nós, aquelas que convivem conosco, elas estão lendo esses capítulos e elas estão sendo alimentadas, ou elas estão vivendo daquilo que nós estamos escrevendo nas nossas histórias ou nos nossos capítulos. Eu gostaria que você, dentro disso, fizesse hoje aquilo que pode ser alterado, ou visse hoje aquilo que pode ser alterado na sua vida. O que você faz hoje que você precisa alterar? Porque o que eu entendo? Nós não podemos alterar muitas coisas naquilo que está na vida dos nossos pais. Praticamente os nossos pais já construíram as suas histórias.
já fizeram as suas histórias. E aquilo que nós estamos escrevendo, pouco vai alterar na vida dos nossos pais. Mas nós vamos alterar, ou nós vamos atingir de cheio a vida dos nossos filhos, a vida daqueles que virão após nós. Então, quando olhamos para nós, vale a pena os nossos filhos, vale a pena os nossos discípulos, vale a pena os nossos amigos viverem aquilo que nós estamos vivendo? Quando você olha para os capítulos que você está escrevendo, aquelas pessoas que estão lendo a sua história, vale a pena eles viverem os seus capítulos? Será que você tem sido um exemplo, um caminho que leve pessoas ao destino certo? Porque os nossos capítulos, a nossa história, aponta destinos. E será que com a nossa própria história, estamos nós indicando o destino certo para as pessoas que estão fazendo a leitura da nossa vida? Por isso eu escolhi hoje ler sobre a história de Gideão. Porque Gideão viveu num tempo em que Deus ele levantava juízes para governar sobre o povo. E Gideão, ele está num momento extremamente complicado. Ele está num momento complicado da vida dele e também num momento complicado do seu povo. Aquele povo estava oprimido, aquele povo estava dominado, aquele povo estava escravo. Gideão também se sentia da mesma maneira, oprimido, dominado, escravo. E o texto que nós lemos diz que Gideão, ele está escondido. E o motivo que ele estava escondido era para que ele não fosse percebido. Ele está em um cantinho, escondido numa caverna, para não ser notado, porque o seu povo estava totalmente dominado. E no meio disso tudo, a Bíblia diz que Deus aparece a Gideão. Deus aparece em forma de um anjo. E ele diz de uma palavra, ele diz de um encorajamento para Gideão. Deus diz a Gideão: Gideão, usa a força que você tem e liberta este povo. E interessante que pela resposta que Gideão dá para aquele anjo, ou pela resposta que Gideão dá para o Senhor, a gente pode refletir em muitas coisas. Porque Gideão está numa caverna existencial. E naquele momento, ele deve ter pensado: olha onde eu estou. E Deus vem falar: usa a força que você tem. A única força que Gideão estava usando naquele momento era a força que ele tinha para se esconder. Era a força que ele teve para entrar dentro de uma caverna, dentro de um buraco. E o que Deus está fazendo? O que Deus está fazendo no meio do caos? O que Deus está fazendo no meio daquela opressão? O que Deus está fazendo no meio das coisas tristes, no meio do medo? Deus está convidando Gideão a fazer uma coisa com a vida dele: enfrentar o medo, enfrentar o perigo, enfrentar a dificuldade. E eu quero te perguntar: qual foi a última vez que você enfrentou algo para que a sua vida saísse do lugar onde ela está? Qual foi a última vez que você enfrentou algo perigoso, que você arriscou a sua vida, que você enfrentou algo difícil, que você enfrentou o próprio medo, para que a sua vida saísse do buraco, para que a sua vida saísse do lugar onde você estava escondido? Enfrentar é uma ação, e nós precisamos enfrentar, nós precisamos encarar os medos, nós precisamos encarar as limitações. Deus, ele chama Gideão para fazer algo novo. E porque nós entendemos que Deus estará sempre nos chamando para fazer algo novo? Porque a vida não será nova para qualquer pessoa que não se dispõe a fazer coisas novas. A vida continuará sendo a mesma vida, dando os mesmos resultados para todas as pessoas que não querem fazer coisas novas, mas querem insistir naquelas que são velhas. Então Deus leva Gideão a refletir: Gideão, é isso que você quer para a sua vida? Gideão, é assim que você quer passar a sua vida dentro de um buraco? É assim que você quer passar a sua vida dentro de uma caverna? É sério mesmo que o seu povo está oprimido? É sério mesmo que o seu povo está dominado? Que você mesmo está escravizado e você prefere ficar aí se escondendo? E você prefere ficar escondido, potencializando mais ainda a opressão, potencializando mais ainda essa frustração? Havia lá fora uma guerra.
Havia lá fora um confronto entre dois povos, mas existe aqui nesse diálogo uma luta de Deus com Gideão, um confronto existencial que Deus agora coloca diante de Gideão com aquilo que está dentro dele. Deus não queria acalmar aquela luta, Deus queria aumentar. E você pode até assustar quando eu digo que Deus queria aumentar aquela luta, mas Deus queria colocar, através daquele confronto dentro do que estava dentro de Gideão, aquilo que ele precisava ficar frente a frente, com a sua própria história, com a sua própria realidade, com os seus medos, com aquilo que ele preferia esconder do que colocar a cara para enfrentar. Então a mensagem é clara: Gideão, olha ao seu redor. Você está escondido. Gideão, olha ao seu redor. Você está fingindo que está fazendo alguma coisa, mas o que você está fazendo de uma maneira para não ser notado. É essa a vida que você quer? É este o lugar que você quer ficar? É essa a história que você quer escrever? Então Deus, ele chega desafiando Gideão, e a maneira como Deus nos desafia e nos coloca para lutar, muitas vezes é diante do nosso próprio espelho, onde a gente possa se enxergar, onde a gente possa se ver. Quando Deus nos coloca, quando Deus põe a luta diante de nós e nos leva para diante do nosso próprio espelho, Ele quer que a gente se enxergue, Ele quer que a gente se veja. E na maioria, na correria do nosso dia a dia, nós olhamos para a nossa agenda e muitas vezes nós estamos fazendo coisas, mas nós estamos fazendo coisas e esquecemos de quem nós somos. Fazer coisas não vai dizer quem nós somos. Nós temos uma agenda lotada com coisas para fazer, e quem sabe fazemos coisas o dia inteiro, a semana inteira, fazemos coisa o mês inteiro, o ano inteiro, mas concluímos no final do ano que, embora fizemos tantas coisas, não conseguimos ser quem a gente deveria ser. Não conseguimos ser quem nós queríamos ser. E terminamos o dia, quem sabe, satisfeito com aquilo que nós fizemos, mas frustrado com a pessoa que somos. Satisfeito com aquilo que conseguimos realizar, satisfeitos com aquilo que conseguimos fazer, com todo o trabalho que conseguimos executar, com o resultado que tivemos com o nosso trabalho, mas frustrados com a pessoa que nós somos, porque não conseguimos ser aquilo que nós gostaríamos de ser, não conseguimos ser aquilo que Deus nos chamou para ser. A nossa agenda, muitas vezes, é tomada de coisas urgentes, e nós deixamos que as coisas urgentes coloquem de lado aquelas que são importantes. O anjo vem e ele diz a Gideão: Deus é com você, guerreiro valoroso. Deus é com você. A frase termina com algo que parece até uma ironia. Quando nós lemos, parece uma ironia para nós, parece uma ironia na visão de Gideão, porque Deus vai dizer para ele: Deus é com você, e termina dizendo na frase: poderoso guerreiro, varão valoroso. Se ele era um poderoso guerreiro deve estar na linha de frente da batalha. Um poderoso guerreiro deve estar com a espada na mão, deve estar lutando e não num buraco se escondendo. Um poderoso guerreiro não vai usar de um buraco para se esconder. Mas isso tem uma explicação. Porque quando Deus fala com Gideão: eu sou contigo, poderoso guerreiro, eu sou contigo, varão valoroso, isso tem uma explicação, porque Deus, ele não nos vê naquilo que nós estamos vivendo no momento. Deus, ele sempre vai nos ver dentro daquilo que nós nascemos para ser, dentro do propósito que ele nos chamou para realizar. Deus quer tirar Gideão de uma cadeia emocional. Deus quer tirar Gideão de uma cadeia de apatia. E o que seria apatia? Ou o que é apatia? Apatia é aquele momento da nossa vida em que nós temos desinteresse, em que nós temos descompromisso, em que nós vivemos um desencanto com a vida. Desinteresse, descompromisso e desencanto com a vida. O que é isso na nossa vida? É quando nós olhamos para algo que nós precisamos enfrentar e nós desistimos de enfrentar através de várias desculpas. O que foi a desculpa que Gideão deu? Gideão deu uma desculpa dizendo que ele era o menor, que a sua família era menos importante. Então não permita que a apatia determine a sua vida.
Porque a apatia, ela tem o poder de nos dominar, de nos deixar desencantados com a nossa própria vida. Talvez você se encontre dentro de alguma caverna. Talvez você se encontre escondendo da vida, ao ponto de não saber direito nem por que você está vivendo. Quantas pessoas não sabem o porquê que elas estão vivendo? Para que elas estão vivendo? A apatia te leva a criar uma caverna, onde você está, mesmo que fazendo alguma coisa, está insatisfeito com a vida que você está levando, com a vida que você tem. Então, a apatia te leva a criar uma caverna onde você está, e mesmo neste lugar onde você está, você não consegue mudar aquilo que está dentro de você. Muitas pessoas, diante do desinteresse pela vida, diante desse momento onde ela se desencanta com a vida, ela muda de lugar. Ela muda de igreja, ela muda de casa. Mas eu quero te dizer que mesmo que você mude de casa, mesmo que você mude de igreja, mesmo que você mude de casamento, de relacionamento, mesmo que você mude de cidade e vá viver no lugar mais bonito do mundo, se a apatia estiver dentro de você, daqui a pouco, ela vai voltar e ela vai fazer companhia para você. Então Deus, Ele não disse a Gideão, Gideão, as coisas vão mudar. Deus não disse para Gideão que as coisas iriam mudar. Deus disse para Gideão, Gideão, você é a pessoa que pode mudar as coisas. A mudança, ela sempre virá através de nós. A mudança sempre virá a partir de nós. Então, a coisa mais importante estava na conversa de Deus com Gideão. E Deus disse para Gideão, Gideão, eu acredito em você. E quando Deus diz, eu acredito em você, nós podemos esquecer o discurso de todas as outras pessoas. Porque se Deus disse, eu sou com você, nós precisamos acreditar que Deus verdadeiramente nos capacitou para vencer qualquer luta, qualquer guerra, qualquer batalha. Então, Deus dizia para Gideão, você tem condições de fazer diferente. Gideão, somos nós. Gideão, somos nós. Nós somos esse Gideão que a Bíblia fala aqui. Nós somos esse Gideão de Juízes 6. Que vira e mexe, estamos diante de uma guerra. Nós somos esse Gideão que vira e mexe, estamos dentro de uma luta interna, dentro de uma guerra interna diante de nós. E nós dizemos, será que eu consigo vencer isso? Será que eu consigo sair disso? Será que eu consigo mexer nisso? E não é porque nós não conseguimos que nós não vamos adiante. Nós não vamos adiante porque nós desistimos de encarar a luta. Nós não vamos adiante porque nós desistimos de enfrentar, de encarar. E Deus disse, Gideão, use a força que você tem. Use a força que você tem. E eu te pergunto, você não tem força nenhuma ou você se acostumou a dizer que não tem força? Você não sabe fazer ou você se acostumou a falar que não sabe fazer? Você não conhece, você não entende, ou você se acostumou a dizer que não conhece, a dizer que não entende? Você é fraco mesmo, ou você já acostumou a dizer que é fraco? Então é o que você pensa de você mesmo, é o que nós pensamos de nós mesmos, que não nos deixa tocar a vida para frente. O fato de você não conseguir encarar a sua luta e não tocar a sua vida para frente, pode ser o fato de que você está se vendo de uma maneira inferior a qual Deus te vê. E porque você não acredita em você mesmo, você desiste. E porque você não acredita em você mesmo, você não vai adiante. E por isso, muitas vezes, nós escolhemos o isolamento como Gideão escolheu. Escolheu entrar num buraco, escolheu entrar numa caverna, escolheu fazer algo escondido para não ser percebido, para não ser notado. Até parece que estava fazendo alguma coisa, mas no momento em que nós enxergamos que ele está isolado, que ele está fugindo, que ele está escondendo da vida, nós entendemos que ele está fora de propósito. Então Deus está usando a vida de um jovem, com a história dele distante da nossa, com a realidade dele distante da nossa, para nos colocar de frente com a nossa própria realidade. Será que você também não está fugindo de algumas lutas que são possíveis para você? A luta era possível para Gideão, mas ele não se via capacitado para ela. Quem sabe nós também estamos como Gideão. Gideão, quando ele ouve todo esse chamado de Deus, ele se desperta. E ele foi. E você?
Você vai também? Você vai sair dessa caverna? Você vai sair desse buraco? Você também vai parar de fugir da vida? Você também vai parar de se esconder? Porque ninguém precisa se esconder em buracos. Ninguém precisa se esconder em caverna. Todos nós podemos colocar a cara para fora. Porque todas as vezes que nós colocamos a nossa cara para fora, nós podemos glorificar o nome do nosso Pai, que nos criou para um grande propósito. E é isso que é a história contada da vida de hoje. Quem sabe você é esse Gideão, se escondendo, fugindo. A sua realidade é essa. Acha que não tem condições de enfrentar essa luta. Mas o que o Senhor está dizendo, vai nesta tua fé, vai nesta tua força, poderoso guerreiro. Vai nesta tua força, poderosa guerreira. E é assim que eu finalizo o Histórias da Vida de hoje, acreditando que você pode ser tudo aquilo que Deus te chamou para ser. Muito obrigada pela sua companhia, e se você precisa de ajuda, nós teremos prazer em ajudar você. Nos chame em uma das nossas redes sociais e nós estaremos em contato, te ajudando naquilo que você precisa. Que Deus te abençoe e até o próximo Quinta Feliz.